Oi pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui você fica muito bem informado. O assunto do episódio de hoje ainda é o Maio Musical de Indaiatuba 2025. E os convidados para falar sobre o assunto são o Eduardo Rodrigues, que é secretário adjunto de Cultura, o Weber Marelli, que é gestor cultural, e a Josiele Costa, a Jo, que é diretora de Preservação e Memória da Secretaria de Cultura de Indaiatuba. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Jô, né? Já vamos. Obrigada por vocês terem vindo, tá? E assim, quero primeiro dar um parabéns para vocês pela realização do Maio Musical. São já 33 anos de Maio Musical, então é um evento tradicional e dá para falar que é o maior evento de Indaiatuba, né? Hoje, Oi, boa tarde a todos. Patrícia, pessoal do Drops aí, muito prazer, obrigado mais uma vez pelo convite. Sem dúvida, eu acho que o Maio Musical é o que traz o maior público, é um evento de cenário nacional agora, ainda mais agora que está um outro formato, está indo mais para a rua, né? Ele começou lá atrás, em 94, se não me engano, de uma forma meio erudita, e hoje a gente já está mais bem popular, não deixando de atender o erudito também, mas bem popular na rua, né? Então, eu acho que atrai muito mais gente aí. Então, e assim, para a realização do Maio Musical, tem uma estrutura enorme, né? Tem um trabalho, acho que envolve toda a prefeitura, né? Acho que todas as secretarias acabam sendo envolvidas, não é isso? Para a realização do Maio Musical? Isso mesmo, porque só a cultura em si não conseguiria levar todo o evento, porque a gente depende do urbanismo, das praças, limpeza, né? Da Secretaria de Obras, a parte elétrica, o trânsito, da Guarda Civil, pelo policiamento, né, dá toda a segurança pessoal, né, então tem a parte de administração também que faz todo o processo jurídico para a gente conseguir a contratação das bandas, então toda a secretaria, todo o funcionalismo público é envolvido nesse meio. O Du, gente, eu vou falar, porque eu já vejo assim, o trabalho do Eduardo de perto há bastante tempo. Ele é um cara que ele não tem preguiça, ele se tiver que colocar alguma coisa ali, botar a mão na massa, ele realmente vai lá e faz, né? Então tem que dar parabéns, tem que enaltecer esse trabalho de bastidor, porque às vezes essas pessoas aqui nem sempre aparecem muito, mas trabalham bastante no bastidor. E então é uma pessoa que, né, vai lá e faz realmente. E assim, é uma preocupação imensa, eu acredito, né? Porque é um evento que envolve um público muito grande, né? Então tem essa questão da segurança. Quando você vai fazer aquele checklist lá de que para saber assim, tá tudo ok, podemos colocar o show no palco. O que você se preocupa mais, assim? Qual que é a maior preocupação que tem que estar assim redondo para o Maio acontecer? Envolve tudo, né? A gente, antes de colocar o Maio no ar, a gente faz reuniões, a gente reúne com o grupo na secretaria, depois a gente reúne com as outras secretarias envolvendo o bombeiro, envolvendo a polícia militar também, o conselho tutelar. Então a gente se preocupa com tudo isso daí também. Então, a parte de transporte, né, não deixar o pessoal que depois que acaba o show sem ônibus, então envolve essas reuniões antes, mas assim, a preocupação maior é dar maior segurança, dar maior conforto para todo mundo que está assistindo e para os próprios artistas também se apresentarem com uma estrutura compatível ao tamanho deles. Odu, quanto tempo antes o Maio começa a ser organizado? Mais ou menos, assim, em média, né? De um ano para o outro. O do ano que vem? Depois que acabar esse, vai começar. Já começou, na verdade. Já estamos falando dele. A gente um ano para o outro já começa alguma coisa de contato. Cada ano tá começando antes, na verdade. Acho que isso é o mais adequado. Com certeza. Quanto antes a gente conseguir fechar, que data de artista, né? Porque tem alguns artistas que a gente já tentando fechar já há 3 anos e não está conseguindo. Sempre surge um imprevisto. Então a gente já acaba agora esse aqui, já começa contato com os próximos, já começa a ver a parte de empresas que vão trabalhar, todas essas coisas. Então, já envolve... já em junho a gente já começa pro ano seguinte, né? Tudo bem que no ano que a partir de janeiro a gente enfatiza mais, né? Foca mais, mas o trabalho começa já acabou, na semana seguinte já começa o próximo. Legal. O Weber, aí como que fica essa questão assim da escolha dos artistas? Porque imagino que a população, ela, né, todo mundo tem o seu preferido, o seu favorito, então assim, tem os pedidos lá, né? Você deve saber assim quais são os pedidos que estão lá na lista, e como que vocês
na hora, né, de fechar mesmo as atrações, o que determina, olha, vamos contratar esse, não vamos contratar esse? Acho que a nossa secretária, a Tânia Castanho, ela tem muita sabedoria na hora de estar direcionando um pouco essa questão. Direcionando que eu falo assim, para a gente poder até ir filtrando e ouvindo bastante o que chega para a gente aí de solicitação. Porque não é o que a Secretaria de Cultura quer, né? A gente tem isso muito claro, ela fala muito isso pra gente. Não é o que eu quero, não é o que a gente como indivíduo quer. A gente precisa entender como construir um evento que seja o mais plural possível e que atenda de uma maneira mais ampla possível a população de Indaiatuba. O que a população quer? Então vocês podem perceber que a escolha, vamos falar dos grandes shows, talvez é o que chama bastante atenção. Eles têm uma característica específica, né? A gente tem estilos musicais que a gente está trazendo com mais frequência, com uma estética específica que tem esse quê de família, de grupo, que atende esse público familiar e plural, né? Uhum. Então isso se vê nos últimos anos aí, quando a gente recebe bandas que são, vamos dizer, imortais, vamos dizer assim, né? Bandas que são consolidadas dentro do contexto da música popular brasileira, como um Paralamas do Sucesso, uma banda inquestionável, o Lenine é um artista inquestionável. Então, esse tipo de perfil é o perfil que a gente busca, coisas, artistas, atrações que têm essa característica, vamos dizer assim, consolidada no inconsciente coletivo da população, né? Uhum. Mas tem, por exemplo, esse ano, eu percebi assim, tem um destaque aí também para o samba. O ano passado teve também, né? Teve a orquestra, inclusive, né? Que apresentou um samba lá. Terceiro ano já, né? Teve trouxe Fundo de Quintal, Fundo do Nobre e agora Diogo Nogueira. Então, terceiro ano seguido. O samba, ele vem ganhando um espaço, né? Tem também lá o trabalho que o pessoal faz ali do Samba da Figueira, tem o projeto Acontece. Isso. Isso esses trabalhos locais, eles também têm influenciado, por exemplo, na escolha ali das atrações? Eu acho que observar as manifestações culturais do município dá um norte para a gente em relação ao que vai ser escolhido, né? Com certeza. A gente tem muito cuidado sempre de estar... Porque as pessoas vão muito lá na Secretaria de Cultura. A gente conversa com muita gente todas as semanas. Entendeu? E isso dá pra gente um norte muito grande, assim, do que trazer, do que tem se manifestado mais, o que tem mais chamado a atenção da população. Isso até se reflete no nosso edital para bandas locais, que a gente pode falar depois, mas um dos pontos é exatamente isso, os públicos. Por exemplo, é uma coisa que às vezes a galera não pensa, né? Mas a gente pensa muito nisso. Nos bares ou nos lugares que tem eventos aqui em Indaiatuba, que tipo de evento atrai público, que as pessoas vão querer participar? Porque a gente entende que a gente faz política pública, né? A gente traz entretenimento, traz atividades que dialoguem com a maior parte da população de Indaiatuba. Acho que é esse que é o objetivo da Secretaria, né? Além de fomentar a cultura local também, claro, né? E a gente sempre tem que reforçar, né, que fomenta a cultura, o turismo, a economia, o lazer. Então tem um conjunto de fatores aí, né, e consequências, na verdade, do Maio, né, de geração de emprego. A gente vê também que atrai o público de outras cidades, é uma vitrine para os artistas, tem tudo isso, né, que a gente tem sempre que ressaltar também. E o Maio Musical, tem conteúdo, tem contexto, tem história, tem memória. Tem, né? História, tem memória, né, assim como o Maio é planejado bem antes, né, também é feita toda uma curadoria em cima, né, dessa temática musical, né, afinal a gente fica aí todos esses dias de maio respirando música, né, então por que não também trazer a questão da música para além dos shows, né, Então isso é que a gente acabou desenvolvendo lá pelo Departamento de Preservação e Memória, no Casarão, algumas ações voltadas para a música, mas que não necessariamente fossem shows. Então, nesse ano, por exemplo, nós fizemos a curadoria de 2 exposições, né? Uma sobre o Nabor, já que no Casarão funciona o Núcleo Nabor, né? E a gente tem um projeto grande voltado à preservação da memória do Nabor, né? E também, recentemente, nós perdemos o maestro Marcelo Martins, e aí, hoje, a gente vai abrir a exposição sobre a vida e obra dele, né, que vai permanecer até o final de maio, aí essa exposição também. Fora as parcerias, né?
A gente tem uma parceria aí já de 3 anos de sucesso com o Topázio, né, trabalhando cinebiografias. A estreia foi ontem, com o Dorival Caymmi, eu e o Weber estivemos lá, né, falando um pouquinho sobre o Caymmi depois do filme. E foi um sucesso, assim. O pessoal também gosta dessa questão da música para além dos shows, né? Tratar dessa questão. Vou dar um recadinho para o pessoal que está assistindo, que a programação completa do Maio Musical também pode ser conferida aqui na descrição do próprio podcast, tá bom? E falando do Nabor, tem uma coisa legal que sim, né? O Weber pode falar um pouquinho, a gente vai fazer um paralelo aqui, mas não posso deixar de falar, porque tem o Núcleo Nabor, né? Tem a exposição do Nabor, e tem o trabalho do pessoal da Roda de Choro, que é fantástico, né? Inclusive foi a abertura, né, da exposição, teve a roda de choro. Então o Weber pode falar um pouquinho, que é impressionante como isso está ganhando espaço, destaque, as pessoas estão curtindo, né? A cidade realmente adotou mesmo a roda de choro, né? Vamos dizer, talvez um grifo meu, assim, talvez o Núcleo Nabor seja um xodozinho das Secretarias de Cultura, né? Acho que já tá um xodozinho geral, assim, todo mundo. Que bom, que bom. É um espaço gostoso, né? O Casarão Pau Preto remete a esse local e a gente bacana. só tem ampliado isso, né? Agora no maio a gente vai fazer um evento para crianças, tentando testar aí um naborzinho de repente, né? A gente tem trabalho de preservação da obra do Nabor, então a gente tem conversado e feito já uma empreitada com os professores do núcleo para a digitalização e futura possibilidade de disponibilização do acervo do Nabor, que hoje foi doado e está lá na Biblioteca Municipal, né? Então a gente quer pegar essas músicas dele que nunca foram tocadas e botar para o público escutar, né? Trazer isso à tona. Mas assim, o núcleo, ele tem a sua função pedagógica. A gente olha ali às vezes a roda de choro, a gente sempre evidencia, que o Intalá sabe, né, do trabalho pedagógico que está sendo construído, e vê que os alunos estão comparecendo, os alunos levam os amigos e tocam junto lá. Para a gente é uma vitória muito grande, porque vê que a política pública está funcionando. A gente promoveu uma oficina gratuita de ensino musical, e a gente entendeu que o ensino da música popular passa por essa troca de experiências de músicos mais experientes com músicos iniciantes, e que é essa troca que vai fomentar o desenvolvimento de um ponto cultural, de uma efervescência cultural tão necessária. Isso que eu acho que é a grande política pública, né, nesse caso de ensino musical. Então o núcleo nasceu com esse intuito realmente e está cumprindo a sua função. E o núcleo tem a perspectiva de ampliar para áreas como o samba, com áreas como o MPB, como o jazz. Isso está no nosso planejamento do desenvolvimento natural do núcleo. Só que a gente faz tudo com muita responsabilidade, fazendo com qualidade o trabalho ali com o núcleo de choro, e agora tipo a manifestação do samba aí. Isso vai dando um gás para a gente, já está na nossa perspectiva. Então em breve, quem sabe a própria cultura vai estar aí promovendo rodas de samba, e no futuro a gente promover alguns sarais MPB ou umas jam sessions para o jazz também. Isso está no nosso escopo também, futuramente, né? Só que lembrando do jazz, o Abril para o Jazz já faz parte da programação do Maio Musical, né? Aliás, é o Esquenta, né? É o Esquenta do Maio. Musical, e é fantástico, vale a pena conferir também, que é um trabalho muito bacana. E assim, falando em questão de política pública, na formação de, por exemplo, de músicos, o Maio Musical também consegue fazer isso, né? Sim. Porque os músicos locais, eles têm essa experiência de um palco gigante, profissional, um público, né? Abrir para banda conhecida nacionalmente. Tem tudo isso, né, Weber? Isso é muito legal, né? Indaiatuba, não vou falar que é uma coisa só de agora, mas é uma tradição da cidade já a formação de músicos. Vocês entrevistaram recentemente aí o Felipe Oliveira, né? Super querido, amigo. O Du pode falar, ele começou lá no Projeto Guri. O Du via ele criança, participando das atividades promovidas aqui na cidade, né, Du? Com certeza, então. Muitos músicos saíram daqui, né? O Projeto Guri trouxe o Akira, que é regente hoje, trabalhou um tempo na Corporação Musical Vila Lobos. Então, espaços a gente oferece. Todo mundo tem o Projeto Guri aqui na cidade também. Então, tem vários projetos voltados à música. E como a gente tenta integrar também essas políticas, né? A partir da Roda de Choro também a gente acabou ampliando isso e fazendo um projeto lá do Arte no Bosque,
levando a literatura junto com a roda de choro, assim, né, integrando essas políticas. Essa compreensão, a gente tem falado muito lá na cultura sobre essa ideia da economia criativa, né? Isso é a economia criativa. A economia criativa, ela gira tanto na área do ensino, como na área da difusão cultural, como de repente alguma coisa ligada a turismo, como essas indústrias correlacionadas de estruturas, de palcos, de luz, de som e especialidades também. A gente tem interesse de futuramente abrir cursos na área de desenvolvimento de técnicos de som, técnicos de iluminação, de repente holdings, ou manutenção de instrumentos musicais. Essa mão de obra está cada vez mais necessária aqui na cidade. E isso se dá pela promoção de atividades como essa. Esses eventos acabam gerando essa demanda, né? Até produtores culturais, né, gente? Tipo, às vezes as pessoas não têm noção da necessidade de especialização de um profissional que vai estar ali no palco organizando as logísticas de que horas que monta o som, que horas que chega o equipamento, que horas que a banda chega, quem é que vai passar primeiro, quem é que vai passar depois. Sequência de montagem. Sequência de montagem, como é que vai funcionar as trocas de palco, o camarim, como é que vai ser a troca do camarim, o acesso, quantas pessoas vão ter acesso ao backstage, porque a gente não pode liberar para todo mundo, senão depois a gente também não tem como controlar ali dentro. Então, o estacionamento, onde que o músico vai descarregar? Vai chegar um instrumentista com baixo acústico. Ele vai parar longe, como é que ele vai atravessar a multidão para chegar? A gente vai ver lá, o Paulo Miklos vai tocar com a Sinfônica de Indaiatuba. Tem um monte de gente que toca com um instrumento grande, eles têm que conseguir chegar no palco. A gente tem que pensar isso. Então, e aí, o que vocês fazem? Como que faz isso? Faz uma logística, vê quem o carro, credencia esse carro, deixa com segurança apto lá para receber esse músico deixa o instrumento, guarda o carro em outro lugar. Então tem toda essa logística. Tem que falar a hora que ele vai chegar, tem que chegar bem antes. Tem que fazer um negócio meio que cronometrado. Exatamente, totalmente cronometrado. Até o advento de ter dois palcos, um ao lado do outro. Isso eu ia falar, né? Que o evento já exigiu um outro palco, né? Por causa da dinâmica também, né? Isso. Exatamente, porque às vezes não dá tempo de mudar o rider de uma banda para outra. E o evento, a gente tem muito cuidado também de respeitar o horário limite onde essas atrações vão acontecer. Parece simples, né? Mas a gente não passa das 9h30, estourando perto das 10 horas, a gente já está parando. Pela área residencial ali, né? Também. Então. A gente tem que ter cuidado com o volume que sai. Assim. O compromisso com a própria banda também, né? Porque a gente fala, você vai tocar 1h15, 1h30, então ele vai tocar isso. Se a gente começar essa troca de palco, se dá tempo de 20 minutos, corta de uma da outra, a pessoa já fica com menos tempo para apresentar e mostrar seu trabalho. Então tem tudo isso, essa logística certinha para... Isso é legal, porque atende o horário do músico, também atende o público que está lá, porque não vai ficar esperando. Sim. Atende quem não foi, tá ali, mora ali, quer dormir, quer não, né? Tem isso também. Né? Tem a exigência do Ministério Público também, provavelmente, né? Que deve ficar atento nessa questão do silêncio, né? A gente tem um compromisso com o Ministério Público. Né? Do sossego. De não passar das 10. De não passar das 10 horas, né? Muito legal, muita correria, né, Mas é gostoso, é uma correria, mas é gostoso. Mas não é cansativo, aquela correria cansativa. É uma canseira, bem prazerosa. Canseira boa. É um evento gostoso de fazer, dá muito prazer, é bem legal, porque você pode falar assim, não, estou trazendo 10 artistas, os 10 artistas são diferentes, cada dia vai ser um dia diferente, você não vai ter nunca uma coisa igual a outra. Então é bem... acho que quem vai lá para curtir o evento, não imagina a nossa alegria quando a gente está lá no palco e começa a ver aquelas multidões de pessoas chegando pelo palco. Aí você olha assim, é criança, é adulto, é idoso. Enquanto o pessoal vai aderindo, né? Na segunda-feira a gente fez um evento no Casarão, segunda noite. Eu falei, nossa, segunda noite, lotado. Assim. E depois quando o pessoal vai embora, muita gente encontra a gente normalmente está uniformizado, né? E eles dão bastante feedback. Foi muito bom. Eu lembro aquele Abril pro Jazz, até que você foi lá, que foi no Casarão, uma noite em... e que choveu, não é? Mas teve um dia que choveu. E o pessoal todo de guarda-chuva. Mas teve um dia eu lembro que tava de guarda-chuva. Mas teve uma vez que nessa série aí, o pessoal tava saindo, foi até a Eloá que tinha tocado. Aí, daí o pessoal, nossa, mas o que é isso aqui? Acho que foi a primeira edição do Abril para o Jazz, não foi? Aí eles ficavam falando assim, nossa, parece que eu tô na Europa, não, assim. Mas tava um climinha assim, meio europeu, assim, um fondozinho, uma garoinha meio Londres, né? Tava isso. Negócio assim, sabe? Nossa, foi isso. E a qualidade musical, né? Arrebentou, assim, Abril para o Jazz, a primeira edição.
foi incrível, então tem que continuar mesmo, assim, né? Eu acho que esses eventos, assim, mesmo que começa com um público pequeno, você não pode desanimar, porque, né, tem futuro, mas né? mesmo esses públicos menores, Então, né, que a às vezes gente é tem bom, né? Às vezes é isso mesmo, no né? próprio Casarão, né? É um público bem menor do que a gente tem É mais restrito. no parque, mas é sensacional. Mas assim, às vezes né? o E a evento ideia... é esse público e tá ok também, né? Não quer dizer que não vai atingir 20 mil pessoas, que não vai ser Exato. um evento É sucesso, legal, não né? sucesso. É um sucesso de qualquer Com maneira, certeza. né? Eu sou defensora dos menores. Dos menorzinhos. Por acaso, assim, não sei por qual motivo. Mas é Nem sei legal. por qual motivo. Ai. Enfim. Mas assim, e a gente percebe, né? Eu acho que vocês todos podem, como vocês estão lá, né, há bastante tempo e acompanham de perto, muitos dos artistas locais, a gente conhece, né, desde o começo, como é o caso do Felipe. Né, você vai vendo o avanço, como eles vão se Progresso. profissionalizando, Sim. vão progredindo. Isso é incrível também, né, Du? Com certeza. A prefeitura, né, a Secretaria de Cultura oferece. Aí quem tem oportunidade, quer e abraça a causa, consegue É a chegar. chance, é a né? chance que tem, entendeu? A gente não é um formador, né, Weber? Assim, a gente... Hoje já, né? Hoje Hoje já praticamente. precisa. Então, mas a gente dá aquele start depois, para a pessoa ter um incentivo. Então, o incentivo ela tem. Se ela quiser se profissionalizar mais, ela pode procurar até outros caminhos, mas a Secretaria de Cultura oferece esse caminho para ele. Qual que é a parte do maio que você mais curte? Organizar. Ixi, e agora, né? Sou meio suspeito. Esse Ele meu falou que ele gosta. Não. Ele gosta de Será que eu organizar. gosto? Esse é meu 29º mais musical. Nossa Senhora. 29º. Estamos no 33, eu só não participei dos Ó, a 4 honra aqui, primeiros. né, do podcast. Entendeu? Não é? E, assim, a gente começou lá em 97, a gente não tinha o espaço que a gente tem hoje. Não tinha o Parque Ecológico, não tinha o CIA. A gente fazia dentro de igreja. O evento era... Acabava da saída da São Benedito, ia para Santa Rita, saía da Santa Rita para Candelária para Presbiteriana, e depois de um tempo ainda, depois dos 3 anos, surgiu o Tom da Terra. A gente teve um espacinho melhor. Isso, verdade. Teve o Tom da Terra que nem existe, mas hoje funciona o The Hopes ali, né? Um espaço ali, mas no fundo ali era uma garagem. E tinha aquela coisa. Ele usava o espaço que a gente usava para evento, era um estacionamento. Então acabava o evento no sábado à noite, tinha que empilhar todas as cadeiras, o dia seguinte virava estacionamento, enchia de pó, tinha que desempilhar as cadeiras, passar pano em todas as cadeiras para continuar no palco à noite no domingo. Então era assim, esse era o trabalho do Maio. Hoje está bem mais fácil, né? Um acesso mais tranquilo, mais fácil. Na prefeitura, qualquer um chega para o Parque Ecológico, fácil de chegar. Né? O CIA é um espaço para 750 pessoas hoje. E facilitou muito o trabalho de todo mundo e, né, valorizou mais o trabalho dos artistas aí. Nossa, Agora, imagina pensar que o Maio Musical acontecia de igreja em igreja. E hoje acontece nessa proporção. E assim, né? lógico que eu acho que a estrutura do Maio, do Parque Ecológico, que foi construída ao longo dos anos, né? Porque o Maio Musical, aliás, o Parque Ecológico, ele não é tudo, não foi tudo isso de uma vez só. Isso, Foram foi, etapas, né? Isso. Várias etapas, mas que hoje tem um cartão postal que ainda por cima abriga. Não, o Maio Musical, quando foi Eventos parte na desse rua, a gente porte. fazia na concha acústica ali, né? Concha Tinha um espaço acústica, ali, isso mesmo. a gente fazia a virada cultural ali, e ali já começou a ficar um espaço pequeno. Então a gente transferiu agora para frente da prefeitura, uma ideia da nossa secretária Tânia, né? Ela foi um espaço mais amplo, e a gente atende muito mais fácil ali. O bombeiro falou que a gente facilitou para eles, a polícia, o escoamento é bem mais fácil, né? O espaço é totalmente aberto. Então é um espaço que contempla tudo. Facilidade para a gente trabalhar e para o público chegar e para o artista também. Então é um espaço bem democrático ali, acesso para todo mundo. É, fantástico. Um parabéns para Tânia Castanho também, né? A gente Isso. tem que reconhecer o trabalho da secretária de Cultura, na frente, né, desse trabalho todo daí de vocês, né? Então a gente tem que valorizar também o trabalho dela. Eu só queria enfatizar também assim, a Secretaria de Cultura tem a sua parte, ela elabora as coisas assim, mas nada disso aconteceria se não fossem as outras secretarias. Não, a gente tá? já falou já no início, Eu sei, né, que falando nisso, mas que envolve acho que vale a todos. pena enfatizar, porque se a gente não tivesse suporte da guarda para dar Sim. segurança para todo mundo, ou eletricistas, que eu volto a falar de novo, né, o trânsito, né, as outras secretarias envolvidas, a CEMURB, né, o urbanismo com a limpeza, e, enfim. Não é fácil, né? né? É muita gente. Você tem ideia de quantas pessoas assim são mobilizadas? Juntando Na parte todas de as bastidores? secretarias?
Adulto, com certeza, mais de 500 pessoas. Por aí. Bem se a mais. gente colocar. bem mais, bem Mais mais. de 500 pessoas. Mais de 500 Bem pessoas, mais. bem Muita mais. gente, né? É. E tem o Em pessoal termos de da. secretaria. Tem todas as secretarias e tem ainda o pessoal que é da segurança. Não. De segurança, da saúde, né? Que faz os testes lá, o atendimento médico, né? Estão fazendo uma teste. testagem, né? Que também estão fazendo, Sim. aproveitando, na verdade. Eles fazem algumas campanhas, para fazer campanhas. A gente aproveita, né? Esse aproveitamento a gente tenta fazer, né? Colocar também, né? alguns eventos de Que tem uma concentração grande de pessoas, então... A prefeitura fala das do povo parcerias estar, que né? a gente tem, das outras secretarias, né? A gente até Pontos Mis lá no Casarão vai fazer um evento do Pontos Mis dentro do Maio Musical, né? Tem a Secretaria de Saúde, aí coloca lá as testagens da Secretaria de Saúde, para poder ficar mais plural ainda, né? E fala, Jô, então qual a parte que você mais curte aí da organização do Maio? Preciso pensar aí o que eu mais curto lógico que eu vou querer da falar organização do da Maio. exposição. Bom, eu gosto muito das exposições, né? De fazer a curadoria das exposições, mas acho que eu ando bem apaixonada por esse projeto aí das cinebiografias. Acho que essa parceria legal, aí com o Topázio foi uma parceria que deu muito certo. A gente começou a fazer essa parceria num outubro literário, trazendo livros, né, que foram adaptados para filme, e depois conversando lá com o Paulinho, com a Bruna, a gente acabou formatando aí algo pro Maio Musical, né? Então, acho que a cinebiografia é a menina dos meus olhos, ultimamente. A Jo é historiadora não, cientista social. Eu sou cientista social. Cientista social mais cultural que você vai conhecer no Brasil. Porque tá aí uma pessoa que consome cultura com força, é ela. Eu gosto muito. Então, e aí tem que falar um pouquinho do bastidor dele também, né? Música. Né? Como Tem que falar um pouquinho do seu bastidor trabalho aí também. Com quem Eu sou uma cientista social apaixonada por cultura, sim, gosto muito de cultura, mas ele é um músico também que é muito... Olha, o Weber no sax arrebenta. Cara, eu sou muito fã. Eu contei já, eu não lembro se eu contei no podcast que a gente gravou, a Soninha teve aqui, mas ele fez uma apresentação com a Soninha e eles cantaram uma música que eu adoro, que é da Angela Rorô, ele vai lembrar. Só que não foi combinado, pelo menos com o público dele, ninguém sabia a surpresa. De repente o Weber me entra com sax, assim, arrebenta. Eu nem consegui, assim, não deu pra... Tá no meu celular ainda, tá guardado lá, assim, porque foi lindo. Weber, fala um pouquinho desse seu trabalho como músico. Então, dá um currículo, assim, só. Putz, a gente falar da gente mesmo. Então você já colocou aqui minha formação, agora fala um pouquinho de você. Não, eu sou músico profissional, eu atuo como músico, assim, fora dos meus horários aqui da secretaria, né? Tive a oportunidade de trabalhar com alguns grandes artistas, trabalho ainda com alguns grandes artistas, trabalho muito com estúdio, com gravação, mas já trabalhei com vários artistas de referência aqui do Brasil, né? E aí, como eu tenho a oportunidade de estar rodando em grandes festivais também, né? Já participei de todos os grandes festivais no Brasil, Rock in Rio, Detal, Festival de Verão de Salvador, o Curitiba, enfim, todos esses grandes festivais. O Lola. A gente acaba observando bastante como é que é essa questão, né? Estrutural, backstage. Eu fico sempre olhando isso. Aí quando eu volto, eu sempre fico conversando com o Du. Falo, Du, vi isso, cara, eles fazem assim, funciona assado. E aí acaba fazendo contato até com esses profissionais da área. São pessoas que depois a gente acaba tendo como referência, assim, para poder trocar ideia, né? Sobre como funcionaria melhor, né, Du? A gente até pede, às vezes, o pessoal é super gentil com a gente, né? Então, alguns deles já até vieram dar alguns tipos de toques para a gente, consultoria, de como melhorar as logísticas, como que melhoraria o acesso, ou coisas que precisam ter para que a gente possa... Até, isso é uma coisa também muito importante, né? A cultura, às vezes, ela é muito vista nesse lado de quem consome, assim. Mas é importante que tenha esse olhar da parte de quem é da área técnica, né? E poder criar uma estrutura técnica adequada viabiliza da gente trazer grandes atrações para a nossa cidade, né? Sim. Então, se a gente consegue ter essas estruturas técnicas bem estabelecidas, vai ficar mais fácil não da gente trazer, mas às vezes um particular fala, quero alugar teu espaço, vou lá, vou pagar o valor justo, porque esse espaço que é adequado para a gente poder realizar aí, né, quando de repente, nosso teatro ficar pronto aí em breve,
né? Mas assim, pô, é uma cidade do lado de uma rodovia, do lado de um grande aeroporto, do lado de grandes cidades. Às vezes vai ser mais viável se trazerem espetáculos para cá do que, de repente, até em São Paulo, né? Porque vai ficar muito fácil acesso. E depende, imagina, o cara mora em São Paulo, vai ter um espetáculo lá em São Bernardo. O cara às vezes não vai querer atravessar. Vale mais a pena ele vir aqui para o interior e curtir aqui. Vai ser mais confortável, vai ser menos trânsito, ele vai poder ter uma tranquilidade, um conforto maior. Então a gente está sempre buscando essas coisas, né? Para poder estar agregando aí no que a gente puder, para melhorar Trazendo a política conhecimento, né, para a realização dos eventos locais, né? Isso é importante, né? Conhecimentos e melhorias, né? E vale ressaltar também, né, um olhar carinhoso com que a administração, o jurídico, toda a prefeitura, o prefeito, todo mundo sempre tem olhado para a cultura, vendo e legitimando cada vez mais o nosso trabalho, né, Edu? Olha que legal, gente, imagens lá. Olha lá. Não. Então assim, o fato deles darem uma atenção para a cultura do jeito que precisa, com as nossas complexidades, dá abertura para que a gente possa mostrar as nossas necessidades e dentro de todos os regramentos legais e tal, a gente conseguir operacionalizar os nossos projetos, né? De conseguir contratar com toda a transparência que precisa, ou de justificar determinadas contradições, estruturas, especificidades Sim. que são inerentes do fazer cultural. A gente tem as nossas necessidades técnicas, da mesma forma que existem as complexidades de uma área de engenharia, a cultura também tem suas Sim. complexidades. Então, só assim para tudo acontecer, né? É mais importante, né, trazer esse conhecimento, né, conhecer outras experiências também para trazer para o município, inovando, né, porque você melhora, né, a qualidade de tudo, vai crescendo, né, em qualidade, não só o tamanho de público, né, não só de número de atrações, mas na qualidade também do que é apresentado, né. Sim. E qual que é a sua parte preferida aí dessa organização? Eu gosto de muitas áreas, né? Eu acho que, assim, hoje, uma das coisas que eu trabalhei mais afinco aí, nesse último maio, foi em relação a esse edital de credenciamento de projetos musicais. Então, poder ver o resultado esse ano, especificamente, da gente sair com uma solução tão robusta como foi essa, para otimizar, né, e viabilizar as contratações dos artistas locais e ver a adesão do pessoal, ver como é que eles estão submetendo seus projetos com qualidade, é uma coisa que me deu bastante alegria e orgulho, assim. É um edital único, né, que vai valer para o ano todo, para que as pessoas interessadas podem se inscrever. Até julho do ano que vem, vale esse edital. Então, e outra coisa, não sou eu sozinho, né? Eu estive trabalhando isso junto com uma grande equipe lá, até porque a gente também tem as nossas necessidades operacionais lá. Então, era necessário que se escutasse muita gente que trabalha junto com a gente lá, para ver, tipo, nas especialidades deles, coisas que a gente precisaria ter. De regras, de técnicas, de avaliações, etc. e tal. Eu tenho o meu gosto particular em relação a uma série de coisas, mas isso tem que ficar de fora, e o edital tem que refletir isso, que ele vai atender aquilo que a população quer, aquilo que o artista já tem como comprovar para a gente. Eu costumo falar sempre que essa questão da arte dentro do poder público está muito ligada a gente transformar ou entender aquilo que é abstrato em concreto. Dentro do universo do fazer cultural, principalmente no âmbito do poder ppúblico, a gente não trabalha com abstrato, a gente trabalha com concreto. Eu não tenho como chegar... A gente sempre conversava, né, Edu? Eu falava assim, mas como é que eu vou avaliar se a música do cara é boa ou ruim? Eu falei, a gente não pode avaliar isso. A gente pode avaliar se ele é tecnicamente competente para aquilo que ele se predispõe a fazer, ou se ele tem factibilidade com os eventos, com o evento maior musical. Qual é o perfil do evento que a gente tem? Quais são os palcos? Se ele tem aderência com os estilos que vão acontecer. Isso é concreto, isso a gente consegue atribuir, medir. Agora, coisas assim, tipo, se a sua música é boa, se a sua música é ruim, se você compõe, isso aí já é um outro patamar. É lógico que existem parâmetros de mercado que ajudam, mas como o nosso papel é fazer fomento, então a gente tem que balancear as duas coisas. A gente faz o fomento, ao mesmo tempo a gente tem que atender as demandas da população que consome isso aí, então a gente está sempre equilibrando todos esses pratos aí, né? Entendi. Ô Du, 29 anos, um show que é inesquecível para você no maio. Nossa. Um só.
Eu posso falar uma coisa, eu posso falar uma coisa que me surpreendeu. Que eu não imaginei até a Tânia chegou, Rodrigo Teaser. Foi um show que eu não acreditava, que eu falei, nossa, mas um cara vai imitar o Michael Jackson, que me surpreendeu, pediram para voltar, tanto é que ele veio por duas vezes aqui. Entendeu? Esse foi um show que me surpreendeu. Agora, um show que eu gostei assim mesmo. Eu gostei já. O Teatro Mágico já veio, eu gosto de uma coisa bem diferente. O João pegou tá o meu, suspeito. né? É porque Não. eu sou muito suspeita, eu amo teatro mágico. Não, mas assim, são muito coisas que assim, que era pouco consumida por mim, assim, que eu não tinha muito contato com o Teatro Mágico, né? O Rodrigo Teaser, eu também não tinha nem ouvido quase falar. E quando veio aqui me surpreendeu, foi uma coisa que eu curti muito. Então eu posso falar assim, acho que o que mais me surpreendeu com uma coisa assim foi o Rodrigo Teaser. Assim, O como Teatro show. Mágico eu também conheci, eu não conhecia, eu conheci no maio. Meu, eu cheguei em casa, comecei a ouvir, pesquisar e ouvir. Meu, eu virei fã. Não, é sensacional. Aí eu queria ter sido fã antes, porque daí eu tinha curtido mais. Eu já era fã, né? Eu perdi, assim, mas foi legal, viu? Foi, então. Muito legal. Teatro mágico é muito bom. E você, Jô? Bom, o Du já pegou o meu teatro mágico, né? Ainda bem que eu falei antes. Mas eu acho que um show que eu gostei muito, né, que a gente teve aqui em Indaiatuba, né, pensando até maio, virada, enfim, é Paralamas. Eu adoro Paralamas Sucesso. Meu, do Paralamas, vou contar uma também. Adoro Paralamas. Paralamas foi muito legal também, porque eu cheguei antes, bom, eu sempre chego antes, muito antes. E aí, meu, dei a sorte que eles estavam passando som. Então eu curti, comecei a gravar antes lá, a gravação. E eles, né, foram bem, assim, generosos ali O pessoal no churrasquinho ali, na não parceria acreditava. de som. Passando, parece, né? Foi ver, era eles. Né? Não, e tinha o pessoal descendo, eu estacionei ali na prefeitura, eu tava descendo ali pro parque, o pessoal, é CD, né? Então. Música Todo mundo achando que mecânica. era CD. Aí eu tava com uma amiga e falei assim, não é CD, gente, vamos rápido que não é CD. Morreu um monte de gente, né? Começou a bombar, apareceu um monte de gente ali. Foi muito legal. Fizeram um showzinho particular. Isso foi bem legal. Foi bem legal. Super massa. Weber, vamos lá. Ó, eu sou bem lado B, assim, eu gosto muito das coisas mais diferentonas. Mas desses que maiores, assim, eu gostei muito do Vitor Clay, eu gosto de Vitor Clay. Melinho eu achei bem bacana também. Eu gostei dos conceitos, eu acho que esse intercâmbio que a gente tem feito das orquestras com os grandes artistas, isso para mim é muito legal, assim, por vários motivos. Um, porque eu acho bacana a gente botar a orquestra no holofote ali, sabe? No grande palco, para o público poder consumir aquilo ali. Outra porque eu acho muito legal a gente botar as nossas orquestras, a banda sinfônica, participando disso aí também. Então, normalmente esses shows que as orquestras fazem junto, eu já curto demais, assim, sabe? Eu acho que foi muito bacana esse do Paralamas, foi legal pra caramba. O do Rodrigo Teaser eu gosto demais porque eu também sou super fã do Michael, assim, então pra mim é legal porque eu conheço todas as músicas, fiquei curtindo lá. Mas do Vitor, do Melim, eu tô na expectativa esse ano bastante do Thiago York, que eu acho que vai ser um showzaço, do Diogo Nogueira, que eu adoro. Samba também, então vários, né? Falei bastante coisa. Para esse ano, Jô, qual? Para esse ano a minha expectativa é Diogo Nogueira, adoro Diogo Nogueira. E você? O traje. O traje. O traje eu já entrevistei aqui, né, Tuba? Eles fizeram 1900 e bolinha, um show no 9. Aí eu fiz, mas faz muito tempo. Indaiatuba é uma cidade do rock, agora tá também do samba, né? E eu acho que o traje vai trazer. O Maneva me surpreendeu. Eu achei que não ia ter tanto público, mas bombou. Foi agora, depois do show do Edson, acho que foi o terceiro maior público que a gente teve aqui, junto com o Dudu Nobre. Então, minha expectativa do maior público desse ano vai ser o do Diogo Nogueira, eu acredito. É o show mais falado. E o que você Mas o que eu quero mais curtir mais é o Traje a Rigor. O traje a rigor. E você? Boa, velho. Não, eu já tenho. Então, eu curto Elvis, né? Vai ser legal. É domingo, hein? Eu curti o Elvis. Dia das Mães, aí, ó. Tem uma programação já. Elvis é legal. Vamos ver, então. Viu? Então, assim, Du, dicas... É lógico, o maio já tá rolando, né, gente? Vocês sabem, já foram várias atrações, primeiro final de semana, mas tem muita coisa ainda para rolar até o final do mês. Então, acho que é válido ainda dar umas dicas, assim, de segurança, por exemplo, ir de Uber, né? E de Uber, não leve garrafa de vidro. Está liberado de você levar seu cooler, nós temos um
uma praça de alimentação, né, onde estão os ambulantes trabalhando ali, tem o pessoal do cervejeiro. Então, se você não puder levar, tem lá, você não vai ficar desamparado. Mas não leve, por favor, garrafa de vidro, principalmente. Se você for com sua cadeirinha para assistir o show acomodado, procure ficar mais afastado da parte central do show, onde a turma quer ficar pulando ali. Então, você não vai ficar sentado com cadeira. Gente, não Então, pode ficar com cadeira na frente do palco, entendeu? palco. Isso não acaba tendo rola confusão, isso. porque a pessoa não vai ficar sentada, todo mundo vai assistir o show em pé. Então, a cadeira vai acabar atrapalhando ali, pode dar algum probleminha. Então, quer levar sua cadeirinha? Beleza. Sua canga? Tem espaço, tem gramado ali, você consegue curtir o show mais afastado. Então, essas são umas dicas aí. Mas no gargarejo não rola, gente. Não rola ficar no gargarejo com a cadeirinha, com a cadeira, porque não. vai dar Acho que é confusão, o importante pessoal falar vai do querer ir pra frente. Estacionamento. Isso. Onde são os estacionamentos adequados? Onde é importante evitar parar? Eu queria pedir também um favor pro pessoal. A gente está num bairro ali, tem o Esplanado, bairro residencial, tem o Pau Preto também. Então, o pessoal que for de carro, a gente tem um estacionamento do lado do aeromodelismo ali. É um estacionamento bom, mas não vai comportar para todo o público. Então, se puder ir de carro, ou de Uber ou a pé, até o transporte coletivo tá levando o pessoal lá. Opte por faça essa opção. Mas se você for de carro, tem o estacionamento do aeromodelismo, tem o estacionamento da BMX ali do bicicross, tem o estacionamento em frente à prefeitura, tem o estacionamento da parte da FIEC ali, em frente ao campo do Cruzeiro, ali tem uma área também de estacionamento. Então aproveite esses locais. Evite colocar o carro na frente de garagem de outras pessoas no Esplanada. Nós tivemos alguns carros guinchados esse final de semana. A turma chega na ansiedade de ver que o show já está começando, para o carro em qualquer lugar, né? Para às vezes em esquina, um ônibus, um caminhão não vira. Então, procure se atentar a esses detalhes aí, não parar em frente de garagem e estacionar nos lugares que já tem permissão ali, né? A alça, sentido prefeitura sonda, ela vai ficar aberta para você estacionar seu carro ali. Então, procure chegar com um pouco de antecedência, que facilita aí esse estacionamento para todo mundo. E, Jô, as exposições, elas ficam até o final do mês de maio, dentro da programação só, ou elas se estendem mais? Isso, depois? lá no Casarão a gente tem exposições de longa duração, né, que são algumas exposições do nosso acervo lá, e exposições temporárias. Essas duas estão como temporárias, elas vão ficar até o final do mês de maio. Tá. Tanto a do Nabor, né, Recordações de um Clarinetista, quanto essa Marcelo Martins, Vida e Obra. Legal. O Weber, dos artistas locais, assim, você com certeza está por dentro, o que está imperdível, assim? Eu aconselho vocês a assistirem tudo que vocês puderem. Tudo. Valorize, mas assim, eu vou fazer um apelo mesmo como artista, assim, valorize o artista local. Eles precisam desse apoio de vocês para que eles continuem fazendo música, para que eles continuem se aprimorando, para que eles continuem crescendo, para que a gente possa ter cada vez mais e melhores shows desses nossos artistas locais. A gente está com uma diversidade enorme de shows que estão acontecendo aí. E o pessoal, eu comentei isso na secretaria, o nível está subindo muito, e isso é muito gratificante para a gente que vê esses materiais, que observa, né? E vai ficando difícil para a equipe lá, para a comissão, selecionar o pessoal de tão bom que vai ser. Então a gente já está pensando onde que a gente vai colocar outras atividades para acontecerem. É lógico que assim, eu tenho vários colegas de profissão, né, que estão sempre aí, mas que têm feito trabalhos incríveis, assim, bandas. Eu vou falar algumas aqui, né, pessoal, mas são essas que estão no nosso line-up aí, mas que vocês vão curtir, assim. A gente está fechando os finais de semana temáticos. Então, para quem gosta de rock, tem bandas como Black Seven Coats, esse Class Rock do Felipe aí, que vai fazer, que ele já se apresentou no CIE, agora vai fazer na rua. Né? Esse show dele tá super aclamado, ele tá viajando o Brasil inteiro tocando esse show. Sucesso de público e pago. Agora tem a oportunidade de... Lindíssimo show, vale muito a pena. Muito. Fez aqui um candlelight, ficou muito lindo. Tem a banda Incêndio, que trabalha a parte do autoral e tal. É verdade. Eles arrebentam, né? Assim, no a Skype que faz a Débora, já entrevistou a Débora? Cantora? A Débora já entrevistei em outras ocasiões. A Débora, assim, ela já foi uma pessoa que até o Paulo também. Ricardo, quando veio, quis conhecer ela, porque ouviu a voz dela, ficou encantado com Débora ela. Arrebenta, gente. Cisara, aquele duo Marshmello, os meninos são super criativos. Eu achei que foi muito, muito bacana. E da galera do samba, o consolidado, né? O Sergião, que está há vários anos. Né? A filha dele também canta muito, a Ju, que ela
faz participações Juliana aí. Alves, a gente A tem Ju. sempre que falar dela também, porque olha... O Força Débora Samba, Verão, né? Juliana Alves. o Força Samba fez no Carnaval, mas que banda boa. Pensa na energia esses caras tocando, é bom demais. A gente só teve crítica positiva desses caras o tempo inteiro. Cezinha, que já fez muita coisa aqui na cidade também, que tem feito cada vez mais shows mais O Abravanel daqui de bacanas. Indaiatuba, né? Essa Tem o Tavinho Thiago Rezende, Tavinho que é show. Vamos Rezende. falar. a Sync Two das meninas A Sync lá, Two. que também vão fazer um tributo A Sandy a Júnior. Júnior. Sandy Júnior. que tá muito legal. Hoje, no sábado, tem Felipe Coelho Noneto, que é música instrumental para quem gosta Lá de no jazz. Casarão. Bom demais também. Hoje vai ter o Lucas Arantes com a Bruna Takeuchi também, que eles vão fazer choro. A gente tem a Gabi Falaschi, que é MPB, a Olivia Gênesis. Bom que ele tá falando também. toda a programação da Semana Muito Nabor, bem. né? Não, Não não. deixe de Eu fazia- prestigiar a só Semana re- Nabor, hein? Isso, ó, só repetindo a programação do maio, tá na descrição aqui do podcast. Vocês podem ver lá a data, o horário, tudo certinho. E como a gente tá na Semana Nabor até sábado, né? A gente tá com isso na Um cabeça. convite especial para a banda do Exército. Eles vêm em São Paulo deixa eu na dar um sexta-feira, spoiler. então, eu também ia quero fazer falar- um eu quero dar especial um spoiler. depois. Ah. Foi ótimo você falar da banda do Então. Exército, porque nós temos um outro projeto aqui em Indaiatuba, que é uma orquestra de metais e percussão, que é um projeto que a gente faz dentro da escola Municipais. Laura Fal, Municipal. é o centro... As como é orquestrinhas, que é? né? Complexo Laura Fal. Complexo Educacional Educacional Laura Laura Fal. Fal. É uma parceria que a gente tem com a educação e a gente tem uma banda lá, essa banda, como se fosse uma banda marcial. E essas crianças são crianças ali entre 9 e 14 anos, mais ou menos, e eles já têm se apresentado, eles vão abrir a banda do Exército. Então, Olha tá que marcado 8 horas a banda do Exército, mas chega em 7h30 ver. para prestigiar as crianças. São essas crianças que fazem o Encantos, não é isso? Eles fizeram o Orquestrando lá, só que a gente agora tem a grande orquestra do Orquestrando e já tem outros projetos acontecendo. Então, já muito tem legal. orquestra de É uma graça, cordas, né? Não é? até a gente tem agora essa banda de metais e percussão. Inclusive, pessoal, crianças aí, mulheres, homens que queiram estar com a gente aí, bailarinas tal, principalmente, a gente está agora abrindo uma oficina de corpo coreográfico para fazer baliza, bandeira, Olha, que legal. para a gente levar esse projeto aí para competições e representar a cidade aqui também nessas atividades. Então, 7h30 na sexta-feira, antes da banda do Exército, a nossa orquestra de metais e percussão de Indaiatuba vai estar se apresentando ali no foyer do CIA. E vai ter surpresinhas ali depois no final da banda do Exército. Quem for, É. vai A se dica surpreender. dele é muito boa, mas como a gente é muito plural e acaba fazendo coisas também no mesmo horário, né? Também na sexta-feira, no Casarão, a gente vai fazer um cinema a céu aberto. Né? Vai É verdade. exibir o Isso. documentário do Clube da Esquina, Isso né? mesmo. O Nada Será Como Nada Será Antes. Como Antes. Então o pessoal pode poder ficar ali no bosque assistindo o documentário. Muito bem, mas assim, ó, tem para todos, atrações para todos os públicos e gostos, né? É importante prestigiar, porque, né, são eventos assim que são muito legais. Então o público realmente tem que comparecer. Vocês todos estão de parabéns. A Secretaria de Cultura, a administração municipal está muito, né, bem nesse quesito. Então a gente tem que curtir mesmo, né? Isso. E assim, ó, não vou deixar de fazer um pedido, porque, né, eu fiz combinei que eu ia fazer um pedido, então, ó, para próximo Maio Musical, Léo Jaime. Me pediram, tá? Eu tô... Sobe a enquete aí, galera. Sobe a enquete. Sobe a Você. enquete. O que sobe uma você acha? enquete. Léo Jaime, Barão Vermelho. Eu também vou frejar, pode ser? Ó, O Frejá Olha. esteve. Você já quer esteve aqui o ano Léo retrasado. Jaime ou Frejá? Não, mas foi só Barão. O Barão Vermelho, mas Barão é. Vermelho, Não, mas- Frejá não, Foi mas o Barão, outro. Barão. foi o É. Frejá. Não, Léo Jaime, Frejá, o que mais? Já pode estender. Você tem pedido? Ai, eu não tenho, não sei, viu? Preciso pensar. Se você pudesse trazer, assim, quem você traria? Eu? Nossa, eu preciso Djavan. pensar. Djavan. Então, eu traria o Caetano, então. Eu sou pra sempre Djavan. É. Olha, Eu tenho se a algum- Paty conseguir Léo Jaime, né, nessa enquete aí, eu Então. prometo uma cinebiografia do Cazuza, então, pra gente entrar Olha, nessa... então, tá vendo? nessa Já vibe. vai nessa. Eu tenho Já alguns, contextualizou, já. Aham, já prometo uma eu tenho alguns cinebiografia. gostos aí, né? Eu gostaria muito de ainda assistir um show do Zé Ramalho e da Paula Toller. Olha. O do Falece sempre. Então, assim, esse é Léo um gosto Jaime e particular. Paula É, Toller combinam ali, dá Tá. pra ser um... Não, deve ser gosto muito também uma atração da Blitz, né? Olá. Que era da minha época, uma coisa que eu curtia bastante. Também legal.
Então, assim, eu só quero dar um toque no CIA. O CIA tem limite de público, tá? Então, a gente não faz distribuição de ingresso, não é por ordem de chegada lá. Então, atendeu 750 pessoas lá dentro, a gente não pode colocar mais ninguém, porque é questão de segurança. Então... mas aí, assim, só talvez depois, assim, abrir mais uma edição. Aí fica mais complicado, né? Porque o pessoal, por exemplo, da Banda Sinfônica do Exército, eles têm um horário, né? Não dá para fazer uma segunda... Então cheguem uma hora antes para garantir o ingresso. Isso. Né? Aplaudam muitas crianças, eles precisam do seu incentivo. Incentivo, Isso. né? Isso aí. Beleza. Gente, parabéns para vocês todos, tá? Parabéns para nós, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Até o próximo episódio.